sobre a sua história para você. Exato, boa, tá bom, minha história. Bom, eu sou um menino que nasceu numa família tradicional cristã, assim. Então, eu, desde os meus 4, 5 anos de idade, vou à igreja evangélica e da linha batista. Não sei se vocês conhecem esse contexto, cristão assim evangélico? Tá. Sim, E conheço. eu cresci numa batista regular. O que é batista regular, né? Eu acho que é uma igreja que, assim, na minha época nem bateria tinha, porque era tão quadradinha, sabe? Que acho que a gente passou por muitas fases, assim, pra entender a evolução, né, do mundo e tudo. E eu lembro que, assim, no início era muito, muito, muito tradicional mesmo. E aí cresci nessa família e desde os meus 10 anos de idade, mais ou menos, eu me vi gay. Então, eu lembro, assim, que... Falando do meu pai especificamente, eu cresci também com muito estímulo dele pra ser muito masculino, assim. Então, desde cedo, fiz motocross, rally de moto, e aí sempre amei esporte. Meu pai sempre foi esse cara forte que fazia N coisas, andava de moto, mergulhava, tinha carro esportivo. Sabe essa radical. família heterotop? Sabe essa criação radical, exatamente. E a minha criação foi muito assim, muito heterotop. Meus pais são radicais, E- porque eles são muito rígidos. Não, ele anda de motocross. Eles são radicais, né? Eles Não, não, mesmo de uma adrenalina. Saltou de paraquedas. É tipo isso. E aí, cresci nesse contexto. E eu lembro, assim, que eu acho que com uns 11 anos, que começou a acender várias luzes, assim, vermelhas na minha cabeça, porque eu pensava, meu Deus, de um lado, eu sou esse menino crente que eu amo ser crente. Eu amo a Deus, eu amo tudo que eu vivo. Não tenho um problema com essas coisas. Nunca tive um problema de ir à igreja, de servir. Eu sempre amei muito, sempre foi minha vida. E uma escolha pessoal. Antes de ser uma coisa que meu pai me incentivava, eu acho que... Antes dele falar uma coisa, eu acho que eu incentivava até muito mais meus pais do que eles mesmos. Você pegou o gosto mesmo e exato. porque virou aquilo sua fé. Sempre fez muito sentido pra mim, desde quando eu comecei a entender as coisas do mundo, assim. Beleza, esse era um ponto. Aí do outro lado eu falava, meu Deus, mas eu gosto muito de menino também. Gosto muito, não é uma coisa que eu gosto um pouquinho, eu gosto meio a meio. Não, eu gosto muito, eu gosto 110% disso. Você percebeu na escola? Eu percebi isso com os meus amigos, já assim, porque eu tinha muito carinho por eles. E eu ficava, nossa, mas isso é muito, né? Tipo, não precisava ser tanto, porque eu sentia que não era de volta. Eles me amavam muito, mas era um carinho diferente, de querer abraçar, de querer estar perto, E aí, quando eu percebi, eu queria ver meus amigos, tipo, queria ver sem camiseta. Eu reparava em detalhes do corpo, muito louco, assim, quando a gente vai descobrindo a sexualidade, né? Coisas muito pequenas, assim, mas eu lembro, assim, que eu me olharia pra essas coisas. E aí, ao mesmo tempo que me olharia, eu fugia, eu corria disso, porque eu falava, meu Deus, não posso. Porque se alguém na igreja percebe qualquer coisa, não faz sentido isso, né? E aí, do outro lado, eu amava também ser essa criança que andava de moto, sempre acelerei igual um doido, adorava pular, ir pra pista, adorava fazer esportes, era sempre muito bom em futebol, basquete, essas coisas de menino. Então, assim, eram muitas coisas, assim, que eu falava, meu Deus, quem eu vou ser no meio, o que vai sobrar disso tudo, né? E eu lembro, assim, que com uns 10, 11 anos, eu já tinha uma consciência muito grande de que eu não ia durar muito tempo. Isso é muito bizarro eu falar hoje, com 30 anos de idade, porque eu lembro que eu, com mais ou menos uns 10, 11 anos, eu falava pros meus pais, eu acho que eu só vou viver até 30 anos de idade. Eu achava que eu não ia passar de 30 anos. Tá Por com quê? quantos? Tô com 30. Tô aqui. Para, Então, meu. assim, não, passei já. Não, eu achava que eu não ia fazer 30. Ufa. Já passei, já fiz 30, Tá. tudo bem, tá? Tá amarrado, tá repreendido isso Tá. na vida. Nossa. Mas é muito forte isso, porque eu achava que essa pressão toda que tinha na minha cabeça, eu não ia aguentar, o meu corpo não ia aguentar. E por que eu falo tudo isso também? Porque eu nunca me vi, desde criança, acho que eu tinha muita consciência disso, eu nunca me vi me assumindo. Porque eu tinha tantos estímulos, assim, que era impossível me assumir. Não era só dentro da igreja, mas era também no contexto de amizades, era no contexto com os meus pais, era nesse contexto de esporte. Então, em nenhum lugar eu conseguia ver uma flexibilidade pra eu poder ser eu. Não era impossível, então eu falava, eu não vou aguentar. E era muito louco, assim, porque minha mãe escutava isso e ela ficava maluca, né? Ela falava, você tá ficando louco? O que é isso? De onde você tirou isso? E eu não conseguia explicar. Acho que era meio um grito, mas eu não conseguia explicar pra ela por que eu sentia isso, sabe? Daí o tempo foi passando, né? Eu fui crescendo, e aí eu acho que eu fui cada vez mais tendo essa percepção de que eu realmente gostava muito de homem, assim, de meninos, porque sempre fui muito apaixonado pelos meus amigos. Assim. E eu sou um cara muito amoroso, assim, que me relaciona muito. Eu sempre tive amizade com muitos, sempre com meninos héteros, nunca tive um amigo homossexual, até porque eu tinha muito receio de me descobrirem também, então sempre segurava isso. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, eu tô indo pra um buraco.
porque vai ficando cada vez mais difícil. E aí na igreja, sempre fui assumindo responsabilidades. Então eu era o menino que pregava na célula, eu era o menino das missões, eu era a pessoa que sempre conversava com todo mundo, então era um aviso na igreja, o pastor gostava de mim, porque eu sempre estava disponível para tudo. Então assim, eu falava, Jesus, não vai ter como, né? Eu consegui me assumir, falar sobre mim em nenhum momento. Então assim, Porque fui... chega num ponto em que